Falar de um assunto muito pertinente, pecado e graça. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, é bacharel em teologia e fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha. Bem-vindo à Antena Geral. Muito bom, Pablo, estar aqui com você mais uma vez. Espero que a graça de Deus invada a sua casa e alcance a sua vida hoje. Para participar, também ele, que é professor blogueiro e executivo do portal Orville, teólogo e graduando em filosofia, Jansen Leiros. Um abraço para todos os nossos telespectadores, para você também, Pablo. É um prazer estar aqui de novo com os Rafael da vida, eu de novo aqui com o nosso Nilson. Muito bacana tê-los aqui. Acho que esse tema tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Pecado e graça andam muito juntos e às vezes se invertendo em termos de prioridade no conceito teológico do mundo moderno, do mundo contemporâneo. A gente vai falar disso hoje, eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito para a sua vida. Muito bem, também convido ele, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito. Sempre é um prazer muito grande poder estar presente nesta casa, que é uma casa que está sempre promovendo o Evangelho, divulgando o Evangelho, e esse tema é um tema extremamente relevante, pecado e graça, e como disse aqui o pastor Jansen, é um tema que está presente na vida do ser humano, está presente constantemente na vida do ser humano. Eu estou aqui aladeado de amigos, teólogos, e certamente vai ser um momento de grande contribuição. Muito bem, para participar também ele, que é professor de Teologia e História, membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos. Bem-vindo a Antenados na Geral. Graças a paz, é sempre muito bom estar aqui de volta, em companhia desses ilustres aqui novamente, e poder deixar minha contribuição nesse debate aí, né, milenar, sobre pecado, sobre graça. Espero que a graça supere o pecado na vida de vocês todos. Ele é milenar, ele olhou pra mim e falou milenário. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não sei se a barba branca tem algum sentido pra ele, mas ele falou milenar e olhou pra minha cara. O importante é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, independente dos milenários. Vamos lá, o pecado original e a condição pecaminosa da humanidade e a graça de Deus que se manifesta em nossas vidas pecadoras sempre foi questionado e discutido. Temos duas vertentes que opinam e debatem sobre isso. Por um lado, temos pelagianismo, acreditando em uma salvação conquistada por nós, sem a necessidade da graça. E por outro lado, um conceito agostiniano de que somos pecadores e a salvação é alcançada pela graça. Hoje vamos falar sobre pecado e graça. Onde surgiu, pastores, essa discussão entre pecado e graça? Quem foram os autores dessa teologia? Como é que a gente pode falar sobre ela? Será que existe uma guerra entre teólogos? Será que a gente pode colocar aqui Pelágio e Calvino? Como é que a gente pode dividir a concepção e o conceito de pecado e graça? Jansen. Quer falar comigo? Porque o historiador é ele. Tá, porque eu sou milenar, né? Tá bom. Na verdade, essa é uma circunstância que já vem muito antes mesmo dos teólogos, né? Porque se você prestar atenção na carta de Paulo aos Romanos, ele enfatiza muito o fato de que todos pecaram. Essa necessidade que ele tinha de colocar todo mundo sobre a mesma égide, sobre a mesma consequência do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carentes estão da glória de Deus. Quando ele faz isso, ele mostra para todo mundo que é necessário que todos estejamos no mesmo patamar. Portanto, não há quem possa se dizer livre do pecado, porque todos pecaram. Essa preocupação dele é tão grande que mais lá atrás ele vai dizer que eu sou um dos principais pecadores do mundo. De todo mundo, eu sou o principal pecador. E mais à frente, então, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele precisa sempre realçar que todo mundo pecou, para dizer que a graça acontecerá incomitantemente, independentemente do tamanho do pecado, da contumácia do pecado que for mostrado. Então, a discussão sobre a graça e o pecado, ela é muito anterior, porque tem a ver com a sobriedade do pecador que percebe que depende de Deus.
né? E contra a ideia soberba daquele que acha que não precisa de Deus porque ele mesmo consegue alcançar a sua própria salvação, uma vez que ele vive a vida direitinho. A gente ouve isso no dia a dia do nosso bate-papo, né? Então, nós não precisamos pedir perdão não, porque eu sou um cara bom, eu cumpro todas as coisas direitinho, sigo os 10 mandamentos, eu faço direitinho, aí a pessoa tem todo aquele conceito, então ele diz que ele não depende de Deus para absolutamente nada. Agora é contigo, seu diretor. Nilson, vai lá, nosso historiador. Perfeito, perfeito. A questão na história é muito interessante, né? Porque, assim, entre os chamados pais da igreja, os primeiros teólogos, não se houve, assim, inicialmente uma discussão, um debate sobre questões soteriológicas, sobre salvação. Porque o ponto central dos debates, né, foram a questão da trindade e também das duas naturezas de Cristo, né, que foi, né, a tema do concílio de Nicéia, foi tema do concílio de, né, Calcedônia, de Éfeso, de Constantinopla, enfim. Mas agora a questão, né, da graça, ela acontece, na verdade, com o Pelágio, que era um monge britânico, que, por conta talvez da frouxidão de alguns cristãos do seu tempo, né, século IV, V, ele começou a questionar, talvez pessoas afirmavam, né, que pecavam por causa da fraqueza da carne, e ele começava a entender que, na cabeça dele, que se Deus colocou os mandamentos, se ele estabeleceu um padrão, é porque era possível o indivíduo cumprir. Então, na visão de Pelágio, a graça ela era dispensável, porque Deus, quando criou o homem, já criou o homem santo, né, sem pecado, e com, né, essa condição de exercer, de manter essa vida santa, sem uma intervenção dessa graça para o auxiliar. Então, Pelágio tinha alguns pontos, né, esse livro aqui, não sei se a câmera está pegando, o Sola Gratia, né, ele vai trabalhar aqui essa questão dos pontos, né, de Pelágio. Ele vai trabalhar sobre o debate do livre-arbítrio ao longo da história da igreja. Queria só mostrar aqui uns pontos de Pelágio, que ele vai dizer o seguinte, olha, para Pelágio a natureza humana ela é inalteravelmente boa. Ou seja, o homem ele é bom essencialmente e ela não é afetada pelo pecado, né? O mal é um ato que nós podemos evitar. Pelágio ele entendia que o mal não era a essência, não era algo que estava no homem em si, era uma ação do homem. Então, quando o homem pecava, ele tinha apenas o acidente, ou seja, o acidente não no sentido que nós temos hoje, mas na linguagem filosófica aristotélica, apenas a aparência, ela era afetada, mas a essência do homem ela era inalterável. Ou seja, Adão pecou, isso não afetou a essência de Adão e também não afetou a sua posteridade, né, segundo Pelágio. Né, ele diz também que pode haver homem sem pecado, o ser humano ele pode viver sem conseguir pecar. Ele diz que Adão pecou por livre vontade, tranquilo, né? A descendência de Adão não herdou dele a morte natural. Para Pelágio, o ser humano ele foi criado por Deus e ele, pecando ou não pecando, ele morreria. Naturalmente ele morreria. Agora, ele entendia que houve uma morte espiritual, não no sentido que nós entendemos hoje. Para ele a morte espiritual é só o quê? O ser humano ele é condenado pelas suas ações. Então, quando vai se falar assim de graça, Pelágio ele via a graça não como algo que transforma o coração, mas como algo que está fora. Por exemplo, Jesus ele é um padrão para nós de moral de como viver, né? As leis elas servem como graça no sentido de que nos mostra o caminho, nos instrui. Mas Pelágio ele entendia que não havia necessidade de uma ação no coração transformando. E todo o conceito de graça de Pelágio era meritório. Para ele, as ações bondosas, a graça, ela na verdade só fortalece aquilo que o homem é capaz já de fazer. Então, contra essa visão de Pelágio, Calvino, já jogando para o dizer, Agostinho, ele se contrapôs, e há uma situação bem interessante, que Agostinho tinha uma oração dizendo assim, Senhor, conceda-me o que tu ordenas, né? E ordenas o que tu desejas, né? E aí, a segunda parte, tudo bem. O problema para Pelágio era conceda-me aquilo que tu ordenas. Ou seja, Pelágio achava que Deus não te mandaria falar assim, olha, Deus não fala assim, ó, seja santo, não mate, não roube, não faça nada de errado, se você não fosse possível de fazer isso. E Agostinho vai dizer o seguinte, não, o homem foi criado sem pecado, sim, mas com possibilidade de pecar.
Depois que ele pecou, o pecado afetou a natureza humana, de tal forma que a sua vontade ficou inclinada para o mal. Então, para Agostinho, o homem ficou incapaz de deixar de pecar. E quando o homem for regenerado, glorificado, lá na glória, ele não vai ser mais capaz de pecar. Agostinho entendia que o pecado afetava o ser do homem e que qualquer ação bondosa do homem é ação, primeiramente, da graça de Deus sobre a vida dele. Muito boa explicação aí, um resumão. Olha aí o grande livro. Depois você vai poder pegar esse programa no YouTube. É importante esse tema, pecado e graça. A gente precisa. Rafael, coloca aí também sua colaboração baseada no que o Nilson e que o Jansen têm falado a respeito de pecado e graça. Sim, a controvérsia pelagiana, ela vai gerar em torno de tudo que o nosso amado reverendo Nilson comentou, vai gerar em torno da compreensão do livre-arbítrio, da compreensão do que é o pecado, da compreensão do que é a graça e da compreensão do que é a motivação da justificação. Então, como o Nilson colocou aqui, para Pelágio o homem era inteiramente livre e ele não era afetado pelo pecado de Adão. O que vai de encontro não simplesmente ao conceito agostiniano, mas vai de encontro diretamente ao que as Escrituras apresentam. Por quê? Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos pecaram. Pecaram em quem? É a pergunta implícita. Pecaram em Adão. E destituídos foram ou estão da glória de Deus na versão revista e corrigida. Na atualizada, complementando, carecem da glória de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, lá está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas, de tal maneira que a queda de Adão, usando aqui o R6 Pro, a queda de Adão significou a minha própria queda, eu tenho participação naquela queda. Então, para Pelágio não, Pelágio diz que cada um tem o seu próprio pecado, cada um é o seu próprio Adão, e cada um é responsável pelos seus próprios atos, de tal forma que, para Deus, o ser humano ele é capaz sim de cumprir inteiramente as exigências das ordens de Deus, e a oração de Agostinho chocava ele tremendamente, porque fazer com que o ser humano cumpra aquilo que Deus ordena, parece que é Deus que está cumprindo por meio do ser humano. E ele entrava, isso gerava um choque nele terrivelmente, porque para ele isso era inconcebível. Ao passo que Agostinho ele vai enxergar o ser humano como um ser integralmente em Adão, um ser presente em Adão, e na queda de Adão o ser humano também caiu. E ele não vai tirar a palavra livre-arbítrio. Agostinho arranca o livre-arbítrio da linguagem cristã, embora não seja bíblica a palavra livre-arbítrio e foi incorporada no seio da Igreja Ocidental por Tertuliano no século II. Agostinho mantém a palavra livre-arbítrio, sendo que Agostinho vai enxergar que a nossa vontade foi cativa, a nossa vontade foi escrava, de tal maneira que a minha escolha vai sempre pender para o lado do pecado. Ele vai usar a analogia da balança, com dois pratos, um pesando bem e outro pesando mal. Se o bem e o mal estão equilibrados, tranquilo, você tem como apresentar um conceito. Mas quando você olha para a balança do mal pesa muito mais. E ele vai falar que no caso o prato do mal pesa muito mais. E a balança continua funcionando, só que ela se inclina para o lado que pesa mais. E assim, no ser humano, o pecado sempre vai pesar mais. Estou dizendo ser humano não regenerado. O ser humano sempre vai se inclinar para o pecado, ele sempre vai olhar para o pecado. Ele vai ter diante de si a vontade de Deus, mas vai ter diante de si a sua vontade corrompida. Ele vai se inclinar para a sua vontade corrompida. E essa era a crise de Pelágio. Pelágio não olhava o ser humano como um ser humano afetado essencialmente pelo pecado. O ser humano, ele era essencialmente bom, o pecado afetava apenas externamente o ser humano, a sua consequência era externa e não tinha implicação na interioridade nem na sua vida. Pablo, só pegando esse gancho, o Pelágio acreditava que todo ser humano que nasce na mesma condição de Adão. Exatamente, cada um é o seu próprio Adão. Nasce criança e Adão foi criado já adulto, mas para ele todo mundo nasce na mesma condição do Éden. Quero ver o Rafael também. Vamos pro break, um rápido intervalo. Vá lá, pega só um